Olá, meu nome é Rodrigo Dias e estou com mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a identidade. Primeiro, antes de tudo, o que é identidade? Vamos falar em exemplos. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor, eu sou youtuber, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou fã de séries e ficção científica. Todas essas palavras que eu usei para me referir à minha própria pessoa são palavras que eu uso para me definir, para me identificar, para construir minhas identidades, dependendo do contexto. Brasileiro, homem, fã de ficção científica. Todas essas palavrinhas que eu falei, elas estão carregadas de outras palavrinhas que constroem a minha identidade. Então, eu poderia dizer, seguido por um viés mais discursivo, que identidade é a modo como nós nos descrevemos e nos percebemos por meio da linguagem, do discurso. Só que esse modo não é tão simples assim quanto parece. Não é tão simples quanto, só estou me descrevendo. Não é assim um caminho tão certinho. Quando você se descreve, quando você se identifica com alguma característica das pessoal sua, enfim, você não está simplesmente se descrevendo, mas você está se colocando numa cadeia discursiva muito mais ampla que envolve todos os dizeres sobre essa identidade que estão por aí na nossa sociedade. Por exemplo, ao falar que eu sou brasileiro, eu não estou simplesmente descrevendo o país onde eu nasci. Eu estou, junto com essa palavra, eu sou brasileiro, estou fazendo com que a pessoa para quem eu estou dizendo isso tenha várias inferências e referências a respeito de ser brasileiro, que muitas vezes não estão sobre o meu controle, estão boiando por aí nesse grande rio de discursos e de palavras que nós estamos sempre mergulhados. Por exemplo, ao falar que eu sou brasileiro, para algum desconhecido que não sabe que eu sou brasileiro, que mora fora do Brasil, provavelmente essa pessoa vai fazer inferências, por exemplo, ele é brasileiro, então ele deve gostar de futebol, de carnaval, de verão, de praia. São palavras que são carregadas junto por meio dessa cadeia discursiva construída ao longo de toda a construção da identidade brasileira. Por mais que eu não goste de futebol, nem de carnaval, nem de verão, nem de praia, por mais que eu seja gótico, uma criatura das trevas, ao falar que eu sou brasileiro, vem junto todas essas cadeias discursivas, todos os já ditos sobre o ser brasileiro. Então a identidade ela se constrói muito nesse embate, nem sempre amistoso, entre o que eu sou, o que eu realmente, quais são as minhas características que me identifico como tal, os discursos já ditos sobre isso na sociedade, aquilo que as pessoas falam sobre isso na sociedade, aquilo que está nessa corrente discursiva, aquilo que o outro diz sobre a minha identidade. Então, desse modo, a gente pode falar que a identidade é construída na relação do eu com o outro, esse outro sendo outra pessoa, outra cultura, outras identidades que falam sobre a nossa identidade. E isso faz nós chegarmos a uma outra conclusão a respeito da identidade. É que se ela se constrói a partir do eu com o outro, ela não tem, obviamente, como se construir sozinha. Motivo, razão ou circunstância para existir sozinha. Por exemplo, nós, apesar de sermos brasileiros, americanos, enfim, todos os nossos seres humanos temos um país de origem, nós todos viemos do mesmo planeta. Planeta Terra, pelo menos é isso que alegadamente se acredita. Por mais que teorias da conspiração digam que Beyoncé, Mark Zuckerberg e a Rainha Elizabeth são reptilianos e não são desse planeta. Mas, presumidamente, todos nós somos do mesmo planeta, planeta Terra. Logo, ao nos apresentarmos por alguém, ao nos identificarmos por alguém, ao dizermos nossas características para alguém, a gente nunca vai chegar: olá, meu nome é Rodrigo, eu sou do planeta Terra e eu sou brasileiro. Não faz sentido isso porque todos nós somos do planeta Terra. Então não há o sentido da gente construir, não há o porquê da gente construir essa identidade de terráqueo na hora de se identificar, de se falar com os outros, porque nós não temos esse ser alienígena para comparação, para discussão, para ajudar na construção do eu terráqueo. Mas na minha identidade como brasileiro, nós temos o americano, o japonês, o mexicano, o sul-africano,
Nós temos todos esses outros que ajudam a identificar nós como brasileiros também. E ao nós afirmarmos como brasileiros, nós estamos se enquadrando toda nessa cadeia discursiva. Afirmando que não somos americanos, não somos mexicanos, se reafirmando dentro de uma identidade. Dessa forma, é a partir do momento que nós nos consideramos e nos percebemos enquanto como diferente dos outros, que a gente se constrói enquanto o eu próprio. Tem uma analogia, um exemplo que o autor que eu gosto muito, eu já citei em vídeos anteriores aqui, que é Bakhtin, faz, que é a seguinte: nós, dentro da nossa campo de visão, da nossa perspectiva, conseguimos ver tudo ao nosso redor, 360 graus ao nosso redor. Nós conseguimos ver todo o nosso ambiente ao redor. Mas nós não conseguimos nos ver no centro desse ambiente, no centro desse lugar. Nós não conseguimos nos ver encaixados nesse contexto, nós só conseguimos ver esse contexto. Quem nos dá essa parte extra que nós não temos como enxergar é o outro. O outro nos dá esse que o autor chama de excedente de visão, o nosso acabamento. O outro consegue nos perceber dentro desse contexto. E só a partir desse outro nos vendo dentro do contexto macro é que nós conseguimos nos construir, nos perceber enquanto um indivíduo separado desse outro. Por isso que nossa identidade, ela nunca vai se construir sozinha, individualmente. Se nós fôssemos um único ser no universo, que existe sozinho no universo, no vácuo do universo, provavelmente ele não teria uma questão identitária, uma questão de se identificação. Ele não poderia pensar, eu sou um ser único nesse universo. Porque ele é a única coisa que ele conhece em todo o universo. A única percepção que ele teria é aquela dele mesmo. E ele não existiria enquanto um ser, uma identidade, alguém que tem um núcleo pessoal. Ele existiria apenas como o ser que percebe o universo e que existe é o universo. Todo o universo concentrado nele. Ele não teria um conceito de eu definido para ele. Outra coisa que nós podemos falar sobre a identidade também é que ela não se constrói de uma maneira tão sólida assim, tão consistente. Nós não temos um núcleo de identidade que nos identifica mais do que os outros, ou que vai nos acompanhar a vida inteira. Nossa identidade, ou melhor, nossas identidades estão se construindo conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai vivendo a vida. E todas essas formas da gente se identificar em relação ao outro convivem mutualmente. Nós mobilizamos uma ou outra dependendo do contexto. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com vocês agora, eu tenho pelo menos 2 identidades minhas sendo mobilizadas, sendo utilizadas, enfim, como vocês quiserem pensar isso. A minha identidade de youtuber e minha identidade como estudioso da área de letras e identidades, enfim. Já quando estou com a minha família, minha identidade, mas uma outra identidade vai ser mostrada. Quando estou dando aula numa sala de aula fora do YouTube, outra identidade minha. Quando estou no supermercado, uma outra identidade minha vai ser articulada. E todos esses eus convivem dentro de nós de maneira mais ou menos harmoniosa. Por que mais ou menos harmoniosa? Enquanto todos coexistem, todas essas identidades, todos os eus que eu sou coexistem dentro de mim, esses eus muitas vezes eles se contradizem, eles se brigam entre si, eles estão em constante conflito. Isso não quer dizer que nós temos múltiplas personalidades, nós temos apenas maneiras diferentes de mobilizar a nossa personalidade por meio dessas várias identidades. E cada identidade dessas vai se portar de uma maneira diferente, cada mobilidade dessa identidade vai se portar de uma maneira diferente. Assim como eu tenho certeza que vocês também têm várias identidades que vocês se identificam e de acordo com a circunstância, você vai mobilizar mais uma do que a outra. Então, resumindo, a gente pode dizer que a identidade é os tipos de pessoa pelo quais nos identificamos dentro dessa sociedade que é construída nessa relação do eu com o outro, que não existe sozinha, ela só existe a partir dessa relação entre o eu com o outro e faz parte de uma cadeia discursiva muito maior, que não é algo apenas localizado no seu ambiente contextual, enfim, mas tem toda uma historicidade do que é ser, do que é existir enquanto tal identidade. É construído por meio desses discursos que flutuam nessa corrente discursiva em que nós estamos mergulhados. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, deixe aqui nos comentários como vocês se identificam, quais são as identidades que vocês mais se identificam, enfim. Deixe nos comentários se vocês gostaram desse vídeo também. E
dependendo da recepção desse vídeo, eu posso fazer um vídeo com a parte 2, falando sobre a questão mais social da identidade em relação a preconceitos, a opressão que algumas identidades sofrem, enfim. Compartilhem esse vídeo com quem esteja interessado no assunto. Se você é professor, use esse vídeo em suas aulas. Se você é aluno, compartilhe esse vídeo com seus colegas de turma para aprender um pouco mais. E que nesse canal eu posto não só vídeos educativos, como também vídeos de cultura pop e fútil em geral, e algumas gameplays às vezes também. Então tem um conteúdo bem diversificado. Apoie o produtor independente de vídeos para o YouTube. Tchauzinho e até mais!